noite, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Raio-X Estratégico. Ale, super bem-vinda ao programa Raio-X Estratégico. É um prazerzaço estar aqui. Obrigada, amei o convite. Ale, até para contar, né, para quem está chegando aqui, a Ale entrou em contato comigo até por causa da nossa astróloga, que é a mesma. Até esqueci de avisar a Yara que a gente... A Yara. Ia participar, ela é uma linda, né? Eu amo o trabalho dela. E foi ela que nos conectou. E aí eu sugeri para a Lê, que ela tá super, super afim. A sua pergunta, Lê, foi tão consciente. Do tipo, como que eu faço para falar de marketing sem ser só para falar de Instagram e essas coisas, né? E foi muito massa, e é exatamente o meu trabalho. Eu falei, quem sabe você não participa do Raio-X Estratégico para entender, né, para eu poder te ajudar já logo de cara. E estamos aqui. Se apresenta um pouquinho, Alê, por favor. Bom, sou Alessandra Amaral, sou fonoaudióloga, já atuei em diversas áreas da fono, mas sempre o meu carro forte foi a área clínica, né, a parte clínica. Eu sou especialista em linguagem oral e escrita, em motricidade, orofacial também, e de uns anos para cá acabei me especializando na área estética da fonoaudiologia. É uma área super diferente, inovadora, né? Um processo muito bacana de autocuidado, de autoconhecimento, de processos mesmo estéticos. Sem procedimentos invasivos, é uma forma totalmente natural, muito interessante. Eu já caminhei por hospital, por empresa, e agora estou na parte clínica. Agora não, desde sempre, mas o meu foco agora é parte clínica. Isso, muito legal, muito legal. E a sua área é extremamente curiosa, né? Duvido quem não tem a curiosidade, independente de ter, né, um problema ou não. Então, eu com certeza vou te ajudar aqui a você pensar em algumas coisas diferentes, tá, Lê? Tá. Porque a gente fez um bate-papo, mas era um bate-papo só. Sim. E aí, como eu tenho aqui o seu diagnóstico, que ele é online, mas eu passo tudo por escrito, porque eu gosto de ir pensando. Tá. Então, tem várias coisas, né, para te dizer, porque o que é muito normal, Ale, acontecer? E eu também sou mentorada, tá? É muito engraçado, porque eu faço lançamento digital, eu mentoro e sou mentorada. E qual que é a grande questão? A gente primeiro, como ser humano mesmo, e eu estudo muito sobre ser humano, sobre várias coisas, né, que engloba, a gente tem uma limitação de se enxergar. E a gente tem uma limitação, quando a gente vai para a parte técnica aí do que a gente está falando de negócio, a gente sabe tanto de um assunto, Ale, que a gente acha que o simples e o básico do básico do básico é besta, e não interessa. Só que é o que mais interessa, né? É o que mais as pessoas querem saber, as pessoas leigas, né? Então, e aqui eu já sei muita coisa a seu respeito, né? Do que você já preencheu e do que eu olhei. E eu quero te fazer, no começo, assim, ó, bem uma pergunta, e pode ser que você não saiba responder, mas tudo bem, sobre você mesmo. Tá. Qual é? Porque, assim, eu pergunto, né, pessoal que tá assistindo e que vai ver gravado, muita gente vê gravado esse programa, até porque eu não tô no horário dele, né, a gente fez uma flexibilidade aí da agenda, aí. Tudo certo, Sim. Então, assim, você diz que o seu maior problema, né, é você não ser ainda reconhecida, conhecida, uma autoridade, né, e sobre o seu trabalho. Sim. E aí eu te pergunto, né, todo mundo não, né, acho que não é todo mundo, mas as pessoas que estão antenadas aí querem ser autoridade no trabalho, eu também,
né, no meu. Eu estou no início dessa era digital e no início fazendo o que eu faço, apesar de ter feito isso a vida inteira, dentro das grandes corporações, mas o que eu faço é novo, porque é um método para autônomos e pequenas empresas. Sim. Então, eu estou tendo que meio que começar, né, a criar autoridade sobre isso. E você tem uma questão aí de novidade dentro da sua área, fazendo o que você sempre faz, e, pelo que eu entendi, você quer ser autoridade nessa área que é inovação, que é ousadia e que as pessoas não sabem. É isso ou não? Na verdade, assim, eu acho que como faz muitos anos, né, que eu estou na parte clínica, enquanto fonoaudióloga, que todo mundo de alguma maneira conhece um pouco do trabalho, né? O que faz uma fonoaudióloga. Então, eu acho que nessa parte clínica específica da fonoaudiologia, né? Então, por exemplo, um filho que tem um atraso de linguagem, que não fala direito, que está com alguma questão escolar, um senhor ou um adulto que teve um AVC, uma criança sindrômica. Então, assim, eu acho que isso, de alguma forma, talvez eu não seja a autoridade que eu gostaria de ser, mas eu acho que é mais fácil de eu me colocar e das pessoas me procurarem ou procurarem uma fonoaudióloga, porque já está muito difundido. Então, todo mundo sabe que esse universo pertence à fonoaudiologia. Agora, aí é que tá. Fala. Agora, essa questão nova que eu trago, né, da parte estética facial, porque quando a gente fala em estética, a gente pensa muito no externo, né? Então, eu vou fazer alguma coisa ligada à estética para eu ficar mais jovem, mais bonita, mas sempre por fora. E a minha questão é diferente, né? A fonoaudiologia, ela trabalha com a motricidade orofacial. Então, é um processo mais interno de reabilitação de funções, de ajustes na alimentação, de reconstrução muscular, mas que vai ter um reflexo e uma repercussão estética, né? Ou seja, na parte externa. Show, não tem como. Então, aí o que eu falo, né? E aí quando a gente vai, eu vou dar pitadas aqui, obviamente, do que eu falo no meu método, porque é o que eu acredito, e a gente tem uma hora. Mas assim, o que eu acredito é que a gente escolhe nosso cliente, a gente escolhe quem a gente quer. Só que para escolher o nosso cliente, a gente primeiro tem que escolher o que a gente realmente quer. Porque assim, Ale, o que eu acredito, tá? E o que meu método traz? É a gente se posicionar. E quem se posiciona, por exemplo, quando você fala que as pessoas, né? E eu comecei a live falando assim, porque geralmente as pessoas acham, nós, especialistas, né? Por exemplo, eu sou especialista em marketing e a complexidade de uma reunião numa multinacional, por exemplo, se uma pessoa entra, ela não entende nada do que está sendo falado ali. E como que só que eu sei que é essencial e como que eu faço isso de uma forma simples para uma pessoa. E no seu caso não é diferente, porque uma fonoaudióloga, você já parte do princípio que todo mundo sabe. Mas eu te afirmo, as pessoas não sabem. E o benefício dela, e o benefício que isso traz, e a preventiva. E tudo bem, você pode trabalhar com uma criança que ela já tem um problema instalado e que um médico fala, procura um fonoaudiólogo. Certo. Porque às vezes você pode gerar uma necessidade que a pessoa achava que não tivesse. E eu tenho certeza que você tem uma lista disso. Sim, sim. Por exemplo, se vai uma pessoa, né, que já foi, mas ele já foi lá no seu consultório e tem uma questão, você pode achar durante o atendimento 1, 2 ou 3 mais questões que ela não sabia. Entendi. Então você tá vendo que eu tô falando isso para pegar no seu cérebro alguma coisa que já de fato aconteceu. E aí, se você parte do princípio que as pessoas já sabem, você não tem muito o que dizer. Se você parte do princípio que as pessoas pouco sabem da sua profissão, eu tenho muito mais conteúdo para entregar, de repente. Você fica muito... E aí, o que acontece? Você gera uma necessidade que a pessoa nem tinha. Por exemplo, quando a gente falou off, né?
Eu tenho um sobrinho que ele, eu nem te contei, mas ele fala assim, um pouco, né? E é tão, tão bonitinho. Só que o menino, com certeza, vai ter algum problema. Eu tô te falando porque eu não falei lá na hora. E aí, se você fala, por exemplo, tá? Se minha cunhada tá te seguindo, meu irmão, e vê que é um problema, e eles estavam achando bonitinho, você já gerou um conteúdo para isso. Entendi. Então, assim, eu tô te falando uma do que eu consigo, do que meus olhos alcançam, porque eu tenho certeza que meus olhos não alcançam nem 5% do que você pode falar. Entendi. Então, por exemplo, você tem um maxilar assim, porque você fala assim, que você é assado, e isso esteticamente dá mais. O problema não é estético. Por exemplo, estou imitando você falar. O problema é mais embaixo. Então, aí eu tô indo direto, tá? Eu costumo ir direto onde a pessoa quer o resultado, porque assim, para você ser uma autoridade no que você se propõe a fazer, você vai ser uma autoridade dessa forma, pegando no problema das pessoas e resolvendo o problema o problema que ela nem sabe que ela tem a resolver. E aí você consegue. Entende que quanto mais você faz... Por mais que o assunto para mim seja muito básico e muito óbvio. Como você falou, para mim sim, porque eu estou na área e trabalho com isso e de alguma maneira domino isso. O outro não. O outro não. Se eu chegasse, por exemplo, tá? Eu vou te comparar o seu trabalho com uma multinacional. Que eu chegasse numa reunião e falasse assim, ó, que eu estava, né, na GM, que eu trabalhei, grande empresa, 25 mil funcionários, não sei quantos milhões de clientes, sabe? Eu chego numa reunião e falo assim, galera, a gente tem que fazer a persona do nosso lançamento aqui desse carro que a gente vai lançar. A galera vai cair no chão de rir e falar, pelo amor de Deus, isso é básico do básico. Não. Agora, quando eu falo isso para um autônomo ou para uma... E dentro de um contexto, obviamente, estou te jogando aqui um exemplo. Sim. Você tem que fazer sua persona, você tem que detalhar ela, o máximo possível que você tem que tocar, porque daí é que vai sair a sua autoridade e o seu conteúdo e a visibilidade que você quer ter. Você acha isso relevante. Ok, são visões diferentes, porque a pessoa está enfiada no marketing, ela vive disso. Você não, você vive de fono. Então, é nisso que eu tive o super cuidado de fazer o método, Ale. Porque quando a gente não tem contato, a nossa linguagem tem que ser simples. Ela tem que ser efetiva e ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar. Para uma pessoa que é completamente leiga sobre o assunto. Então, o maxilar na sua linguagem quer dizer outro nome, sei lá, porque vocês falam essas coisas assim. Sim. Mas para mim é maxilar. E se para mim é maxilar, você tem que usar maxilar, não vai usar a outra palavra que você usa tecnicamente para me explicar uma coisa que eu sou leiga. Entende? Então, quando você começa a entender isso, qualquer coisa que eu falar é importante para quem não sabe, e quanto mais você investigar o que é isso, porque é muito doido, né? A gente, quanto mais faz, mais a gente sabe fazer. Quanto mais a gente erra, mais com olhar naquilo. Por isso que eu falo que estratégia não é uma coisa do outro mundo. Estratégia é você estar atento nos movimentos para poder usar aquilo. Porque é a mesma coisa que você faz um monte de curso e não usa, muito obrigada. Não teve valia para nada. E se você está atenta e você pesca e fala, ela não sabe isso. Ela não sabe. Hoje eu tenho recebido, agora que está aumentando o meu volume de alunas, eu recebo depoimento quase que diário, né? E aí eu faço aulas, eu cutuco, eu falo, então as pessoas vão me falando. E eu tive uma aluna hoje que me resumiu o que é estratégia para ela. E eu falo de estratégia, olha só. Só que para ela tem um outro sentido. E aí eu vou usar isso nos meus stories,
eu vou usar isso nos meus posts, do que ela me disse. Que ela falou assim, Fê, pra mim, estratégia é uma coisa muito mais simples, é a gente se valorizar, né? Eu não sabia que era isso, e agora eu tô me valorizando e ela tá vendendo muito mais e tudo mais. Então, o que é o significado, por exemplo, para uma pessoa de uma fonoaudióloga? Uhum. Para você é uma coisa, para o seu cliente é outra, e para o seu cliente B, C e D é outra. Então, quando você começa a entender, porque tem coisas que você entende com o cliente, e tem coisas que você vai pela beirada que ele ainda não sabe. E mas como é que você entende isso? Por exemplo, eu entendo algumas necessidades que os meus pacientes têm, né? Pelo fato de como eles chegam até mim. Por que eles procuram uma fonoaudióloga, né? E os motivos são os mais diversos possíveis, né? Isso. Assim como, por exemplo, eu tenho, por exemplo, crianças que os pais me procuram quando a criança já está muito velha. Então, eu tenho criança com alteração de linguagem que vem para mim com 11 anos. Né? Essa alteração está instalada ali desde o começo, quando ela começou a falar. Então, aí eu me pergunto muitas das vezes, né? Será que de alguma maneira essa mãe achou que essa criança mudaria essa fala? Com certeza. Informações desencontradas, porque eu falo uma coisa, o pediatra fala outra, o neurologista fala outra, então fica meio que confuso isso tudo para um pai. Procrastinação, não sei o quê. Então, olha só, quantos, e aí você pode imaginar, e que você viu quantas respostas a gente deu aqui, eu concordo com você. E eu tenho minha cunhada, por exemplo, que pode ser, eu não sei, nunca perguntei, até vou perguntar e depois eu te falo. Tá. Mas assim, olha quantas hipóteses. Todas essas hipóteses são conteúdos. Agora, quando você fala, por exemplo muito top essa sua pergunta, porque me gerou uma forma de conduzir no dia a dia a perguntar isso para o seu cliente. Entende? Você vai atender, ok, mas a pergunta, e eu sempre falo, a pergunta sempre é mais importante do que a resposta, porque você tem que saber fazer a pergunta para ativar nela. Então, assim, você pode perguntar com toda a amorosidade do mundo e tudo, o que levou ela a levar o filho dela com 11 anos, se ela já tinha percebido, porque ela pode não ter percebido como um problema, não é? Mas isso é ofensivo de alguma forma? Não! Tipo, sinceramente, tem gente que acha, por exemplo, ofensivo o que eu tô fazendo aqui pra você e não tem coragem de vir participar comigo. Porque eu vou falar da questão dela, né, que eu faço aqui uma análise, pessoalmente. Tudo depende da forma. Você fala assim, você pode perguntar ensinando. Você fala assim, nossa, tem pacientes meus que vêm aqui com o mesmo exato problema que ele, com 3 aninhos de idade, a gente resolve assim. O tratamento vai demorar mais tempo porque ele tem 11. Quando ele tinha 3, você percebia essa questão nele? Uhum. Entende? Tem formas, maneiras bem delicadas de se abordar qualquer tema no planeta. Sim. Então, essa é a forma estratégica de pensar. Estratégica. Uhum. Entende? Porque você chega no seu objetivo final. E a pessoa ela nem sabe que você está perguntando aquilo porque você tem um objetivo por trás, mas que também vai ajudar ela. Você não está fazendo nada de errado. Sim. Não tem nada de errado perguntar agora. Se você perguntar, minha filha, você também é pancada, hein? Seu filho está com 11 anos. Demorou para se ligar. Demorou, hein, filhinha? Não, né? Até porque as pessoas têm as percepções da vida delas de um jeito, né? Vai saber, a gente não pode julgar. Não, e assim, a gente acaba encontrando de tudo, né, Fernanda? Então eu tenho mãe que chega pra mim desesperada com uma criança de 1 ano que ainda não fala, pelo amor de Deus, né? E chega pra mim uma criança de 11 anos com atraso de linguagem. Então, assim, são muito antagônicos também, né? As pessoas têm as mais variadas percepções e loucuras suas, né? Possível. Então, o que você pode fazer para ser uma autoridade, voltando aqui no nossa principal dor? Você pode usar isso para fazer
um programa que você faça lives e que aí você vai ter que criar audiência, também não é algo simples. Por quê? Sim, o Instagram é uma ferramenta poderosa, super, o YouTube, o Facebook, que muita gente acha que fica para trás, mas ainda tem bastante coisa. Só que a gente tem que usar de forma estratégica, é o que você veio me falar na sua dor aí, de falar assim, eu faço um monte de coisa, o layout bonitinho, e acaba que não dá o resultado que eu espero. Que eu coloquei uma certa expectativa, e dessa expectativa não rolou. Claro. E aí é muito massa quando a gente entende que tem muita gente, né, porque senão a gente olha e fica doida. Tem muita gente que é muito bom mesmo no Instagram, tem muita gente que compra seguidores, e aí se a gente começa a se comparar, a gente enlouquece. E se a gente começa a se comparar com a gente mesma, a gente progride. E se a gente começa a entender o que a gente mesmo quer, porque, por exemplo, você fala que você tem duas linhas, né? Uma que é essa linha. Se eu não me engano, você falou que atende bastante infantil, né? Isso. Meu público forte é o infantil. Sempre foi. Então. E aí, você está falando de estética, que é um outro público. Ou mesmo. Não é completamente diferente. Porque se você deparar que a mãe dele é o mesmo público. Ou não? Sim, pode ser. Um potencial cliente, sim. E aí você vai vendo, e aí que tá a magia de pensar estratégico, de você construir, aí você vai entender exatamente o que você quer. No seu ponto forte, né, você hoje, o seu ponto forte é atender infantil. Não, quer dizer, o meu ponto forte, o que eu sempre tive como ponto forte foi o público infantil, né? Mas o que eu quero é começar a modificar isso. Então, eu quero começar a ter como ponto forte a parte da fonoaudiologia estética. Não vou abandonar a parte infantil, porque amo de paixão, né? É o que move a minha vida e a minha profissão até agora. Mas eu gostaria de enveredar e de fazer com que isso fique conhecido. É uma coisa muito bacana, muito interessante. E que as pessoas não conhecem. Tá na sua paixão aí, né? Seu olho brilha, como você fala. Sim, tá na sua paixão. Sim. Você brilha, sua alma brilha. Então, é isso que eu incentivo a pessoa a ir fundo. Sabe por quê, Ale? Porque quando a gente faz o que a gente ama, cara, é uma coisa assim, ó. Se empreender é uma coisa, eu estou vendo mais de perto agora, eu já tinha experimentado isso, mas eu passei muito mais anos da minha vida como CLT com salário. Né? Mas eu amo empreender. E eu sei que é uma batalha diária de você falar, meu Deus, e se a gente faz o que a gente ama, e a gente já se pega em dias mais difíceis, outros fluem, outros isso e aquilo. Cara, a gente tem que fazer o que a gente ama, sabe? Sim. E eu converso com muita gente que, aos olhos do Instagram, é muito bem sucedida. De autônomo, médico, essa galera. E tem os altos e baixos. Aí eu falo, cara, se a gente tem nossos altos e baixos e não tá, assim, fazendo exatamente lá na veia o que a gente ama, vai ficar mais difícil, né? Então, se você encontrou essa veia, o que eu vejo aqui, tá? Eu tô com outro celular olhando o seu Insta. Tá. O que te diferencia aqui para você ser uma referência na bio? Na bio, porque é o que as pessoas olham logo quando entra e olham um post ou outro e tudo mais. É super harmônico, tá? Sim. Super harmônico. Mas assim, ó, fonoaudióloga, clínica estética facial, atendimento presencial online, clica aqui estava mais. Isso não tá te dando autoridade. Por exemplo, não tá te dando, porque se você se coloca, o meu é especialista em estratégia para autônomos e pequenas empresas, né? E aí depois, óbvio que a pessoa vai ver meu conteúdo, vai ver que eu falo de marketing, vai ver que eu falo de posicionamento, vai ver um monte de coisa. Mas o que ela quer, e aí eu faço uma promessa,
né, a minha promessa, que inclusive eu alterei hoje, eu e a Lê, a gente promete dobrar o faturamento, porque a gente já tem casos, alguns casos de dobrar o faturamento com posicionamento estratégico, né? Então, com o poder da estratégia. E aí são coisas fortes e super pensadas e tudo mais, Então, quando a gente fala, né, disso, o resultado que você traz, né, eu não vejo problema de você escolher esses dois caminhos, até porque eu acho, Ale, que o público é o mesmo, tá? Das mães, claro que você vai, eu não sou mãe, por exemplo, e eu sou seu público-alvo, com toda certeza. Mas eu acho que a gente pode ter dois caminhos, né, Fê? Eu acho que assim, desde que esses dois caminhos sejam muito bem pensados, né? O que você vai fazer num e o que você vai fazer no outro. Isso. Você pode fazer, né, os dois. Agora, tem que estar explicado e tem que estar estrategicamente pensado. E a pessoa que vai no seu Instagram, você entende que é muito legal ter... A minha nem é todo esteticamente, o seu é muito melhor, assim, esteticamente que o meu, tá? E é legal ter estética legal, mas o que importa mesmo é o que você vai resolver na vida da pessoa. Isso, que foi o que a gente conversou aquele dia. Então, assim, não importa, quer dizer, não é que não importa, mas não está funcionando ter, né, um Instagram todo harmônico, com as cores que eu quero, bonitinho, com postagens diárias e tudo mais, e ponto. Né? Porque não é só isso que eu quero. Eu quero passar conteúdo, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas confiem no que eu estou dizendo para elas, né? Que eu agregue de alguma maneira valor para essas pessoas, seja para uma mãe, para um pai, para uma tia, para uma criança, para uma professora, para uma escola, para um médico, né? Para um dentista. Então, assim, o que eu estou levando? Como é que eu faço estrategicamente para levar o meu conhecimento? Porque assim, é o que eu falo, a hora que a pessoa senta na minha frente, no consultório, ela sai dali com o procedimento fechado e com as sessões agendadas, porque ela entende o que ela está fazendo ali e o que eu vou fazer com o filho dela ou com ela, né? Então, mas como é que eu faço estrategicamente para que o paciente sente na minha frente? Exatamente. Ou o pai do paciente, entendeu? Exatamente. E o que você quer, era isso que eu ia te perguntar bem no começo, e a gente foi indo, mas tá tudo certo, porque tá tudo certo, porque a gente tá falando de estratégia. O que você quer? O seu objetivo principal de ser autoridade é lotar a sua agenda? Não, porque eu acho que não necessariamente a gente vive de agenda lotada, né? Eu acho que a gente pode ter algumas estratégias. Então, eu amo consultório, né? Tanto que eu faço isso há 24 anos, gosto mesmo, né? Gosto do ambiente, gosto de receber as pessoas, gosto de alguma maneira da rotina que se estabelece nisso, né? Do espaço que você cria clínico ali para receber o seu paciente, o pai do seu paciente, ou o filho, enfim. Mas eu acho que não é só de agenda lotada que se vive, né? Então, eu acho que a gente pode ter uma agenda não tão lotada, mas que a gente fature, lógico, eu vivo disso, né? Seria hipócrita da minha parte não falar e não penso na parte financeira. Claro que penso em Amém, Senhor! Não, claro! Graças a Deus que a gente está aqui, a gente precisa de dinheiro. Não entendi. Porque a gente está aqui na Terra e a gente precisa de dinheiro para viver bem. Bastante dinheiro, não é? E até para aproveitar, para ajudar mais os outros e tudo, o dinheiro ele facilita a nossa vida, né? Sim, né? Uma energia, ele tem que rodar, né? Então, mas eu acho que assim, a questão, não, né, voltando ali... Não é só lotar agenda. Então, olha, eu acho que é um conjunto de coisas. Olha como, né, e a Lê, a gente teve um papo antes, né, a semana passada, e ela está interessada em fazer a mentoria que eu vou abrir, né, as vagas na primeira semana de agosto. Então, assim, ó, veja como, se o seu objetivo não é só lotar a agenda, veja que você tem a oportunidade estratégica de fazer outros produtos com o seu conhecimento.
Só que isso tem que ser pensado estratégico, entende? Porque senão você vai começar, por exemplo, você vai começar, vai por um lado, vai para o outro, e aí você fala, não, mas eu preciso criar autoridade para eu fazer isso. Ah, então tá, porque você já você se formou acho que no mesmo ano que eu, 98? 97. Ah, um ano antes. É. E a gente, ou foi ontem, né, Ale? Basicamente Não entendi. ontem. Basicamente foi ontem. Foi. Só que não. Só que não. Aí, você já tem uma larga experiência, você já é uma pessoa que tem muitos pacientes, muitos depoimentos, muitas respostas, muitas coisas positivas dentro da sua área. Muitas e muitas altas, casos concluídos. Então, agora nós vamos para o meu próximo assunto que eu vou te falar. Porque assim, ó, por exemplo, olha só, eu tenho uma desvantagem grande de você para criar autoridade. Tudo bem que eu sou uma autoridade de marketing, que eu passei 22 anos em gigantes e eu criei um método para fazer. Só que agora o meu público é autônomo e pequenas empresas, então eu estou tendo que construir. Você não. Você sempre fez isso. E hoje em dia tem o digital que a gente dá para ser autoridade e a gente consegue ser interessante de várias outras formas sem ter só uma clínica. Isso ficou, né? Tá claro já para muita gente. Tem gente que não tá claro isso e continua lá. Eu tenho gente bem próxima que continua lá nos anos 90, mas tudo bem, é uma escolha. Sim. E aí a gente fala, cara, mas e aí? Então, como que eu me torno autoridade? Primeiro, isso que a gente falou até agora, falando de assuntos que podem ser banal para você, mas é de extrema relevância para muita gente, tá? Então, já que você não tem problema com o Instagram e tudo mais, eu super sugiro para você começar a listar, né, parar e pensar, e se você for fazer mesmo a mentoria, a gente pensa juntas nesses temas, tá? Do que seria, de fazer as lives, fazer vídeos, de repente... Em termos do conteúdo que eu vou entregar para a rede social, é isso? Exato, porque se é ali que você está querendo criar audiência, e se é ali que você já tem pacientes que te seguem, por exemplo? Não. Ou é muito... Não? Então você vai começar a trabalhar isso. Mas porque também eu nunca disse para o meu paciente, olha, você tem Instagram? Você quer conhecer o meu Instagram? Exato. Tá vendo? Ser estratégico é um simples, mas que você olha para tudo e de forma diferente. Né? Então você vai começar a olhar para as suas pessoas. Aí você fala assim, eu já tenho XYN milhões de casos que eu já tenho resultado. Cadê essas pessoas? Você tem e-mail? Elas podem te mandar por escrito um vídeo de depoimento? Você pode fazer um zoom com elas e captar isso e usar isso a seu favor? Então, assim, você deve ter, às vezes, muito depoimento dentro do próprio WhatsApp. Muitas vezes eu printo e pergunto para minha aluna, posso publicar isso? Te marcando, porque eu posso publicar sem falar quem é a pessoa, mas te marcando para as pessoas verem que é real. Que eu não estou me mandando depoimento para printar nada, para eu poder marcar. Então, Ale, tem muitas estratégias para você se tornar uma autoridade que você já é. E aí, muitas vezes eu falo assim, né? E na medicina, eu vou te dar um exemplo que é bem na sua área de saúde. Eu tenho uma médica que ela é especialista em... Tem uma pessoa perguntando alguma coisa aqui. Acho que é profissional que quer saber canais usar neste mundo atual para divulgar seu conhecimento e certeza do que é um bom diferencial profissional. Um bom e diferenciado profissional. Exatamente, isso que vai te diferenciar. Mas olha só, uma coisa é você ser diferenciada, que você já é, porque você é uma profissional de muitos anos. Outra coisa é você mostrar que você é diferenciada com o seu conhecimento. Então, eu ia te dar o exemplo aqui da profissional. Então, eu tenho uma médica
de 29 anos de idade, não é de profissão, que a gente está quase chegando nisso em profissão. É assustador. Que bom. A gente vem angariando aí muitos valores e recursos. A gente está viva, jovem, feliz da vida aqui, fazendo o que a gente quer, tá tudo bem, né? Claro. E ela tem estratégia, né, ela é especialista em reposição hormonal, tá? Uhum. E ela nem tem a idade, né, porque também a gente tem um paradigma, eu com a idade. Tem menina que faz reposição hormonal com 20 anos e tá bagunçado ali os hormônios, mas tudo bem. E ela se expõe, ela põe conteúdo, ela mostra o dia a dia dela, ela mostra pondo implante, ela pede para as pacientes darem depoimento, ela faz um diabos lá no Instagram dela e ela já é conhecida, ela faz parcerias bem importantes com lives, com tudo que isso também dá mais peso para ela, com nutricionista, com vários ginecologistas, várias profissionais que complementam a profissão dela e com pessoas também que não tem nada a ver. Ela fez live já com o meu namorado que é de espiritualidade. Então, enfim. Aí ela fala com uma baita autoridade, ela mostra resultado. E aí eu fico pensando, cara, ela basicamente, ela não é uma recém-formada, mas ela não se formou há muito tempo, se a gente souber fazer umas contas aí, não se formou muito. E ela tá com uma autoridade, Ale, muito maior do que gente que sabe muito mais tecnicamente que ela. Só que ela tá aqui, ó, no Instagram, e o outro tá aqui. E por que isso acontece? Porque a pessoa não tá entendendo estrategicamente o que tá acontecendo no movimento. Então, como ela até é mais nova, enfim, ela usa a seu favor e ela tá com a agenda extremamente lotada, muito mais, às vezes, do que gente que tá muito mais anos na estrada. Do jeito que ela queria, ainda não, mas caramba, calma, né? Ela tá começando. Então, exige estratégia, exige a gente pensar exatamente o que a gente está fazendo. Quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, eu hoje em dia, né, todas as minhas aulas são gravadas, tanto as coletivas quanto a individual. Por quê? Porque a pessoa, ela se assiste depois. E eu faço perguntas estratégicas que depois também eu posso usar como depoimento. Então, eu tô sempre, e aí fica isso na sua cabeça. Quando você estiver atendendo, atende lá, você vai ser a profissional que você sempre foi, mas sempre com uma pergunta que vai te levar para uma coisa mais profunda. Uhum. Porque a pessoa, ela não te traz tudo de cara, assim, de bandeja. Ó, senta aí que eu vou te falar, meus dores e meus desejos são esses. Sim, até porque tem muita coisa latente, né, assim, então a queixa que ela me traz, geralmente não é a demanda, né, conforme a gente vai cavucando, é que ela vai falar de uma briga com o marido, né, de uma ausência desse pai em relação a esse filho, enfim, N coisas, e aí você começa a entender um pouquinho mais essa dinâmica familiar e esse quadro clínico. Olha lá. Por exemplo, num problema. Olha lá, isso é conteúdo para você, porque você não está falando você nunca vai expor sua paciente, mas você sabe que esse tipo de problema gera um problema que vem no seu consultório. E se você, por exemplo, alerta uma pessoa nesse conteúdo, ela vai falar, caraca, que demais. Nossa, isso está gerando isso, tudo bem, e ela vai te reverenciar. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma amiga super bacana, que ela chama doutora Helena, depois vai nos meus stories e vê. Ela é super referência como dermatologista e ela tem a clínica só no Rio de Janeiro e tem gente do mundo inteiro que segue ela, brasileiros e tal, e que fazem perguntas, né? E por mais que ela não vai atender as pessoas de São Paulo, e tem um monte de gente que pede, pelo amor de Deus, vem, ela já é uma autoridade, é uma referência, né, na área dela, e não faz mal.
ela não tem mais agenda até o final do ano, né? Ela não tem mais agenda para esse ano. E ela ajuda um monte de gente que nem são pacientes dela. Mas ela é uma autoridade, porque ela fala de assuntos muito relevantes para a audiência dela. E a audiência, como que se constrói? Com muita paciência, com tempo, falando, indicando, pedindo, né, para as pessoas. Aliás, quem estiver aqui nessa live, assim que faz. E às vezes eu esqueço também. E tiver alguém que é autônomo ou pequena empresa, pode se inscrever para o programa Raio-X Estratégico, que eu faço essa consultoria aqui de graça estratégica, né, para vocês. Então, é assim, né, que aumenta. E eu também tenho que fazer mais. Tipo, falar, manda aviãozinho para todo mundo e tal, vai. É isso que faz a gente crescer a audiência, né, e ser relevante. Sim. Então, e trazer conteúdos relevantes que a outra pessoa lembra e acaba compartilhando. Mas você sabe que eu acho que essa coisa da estratégia também entra um pouco algumas crenças que a gente aprende lá na faculdade, né? Então, eu lembro muito, assim, nitidamente, eu tinha uma professora de psicanálise que ela era bambambam na época, né? Isso eu tô falando em 1900 e bolinha. E ela era bambambam, todo mundo queria ter aula com ela, porque ela era fera mesmo. Só que uma vez ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E assim, de uns anos pra cá eu tento tirar isso de mim, sabe? Que de alguma maneira impregnou e eu tento tirar isso de mim. E ela disse que quando a gente tá dentro de um setting terapêutico, né? Que era o termo que se usava antigamente, hoje é consultório, clínica. Quando a gente estava dentro de um setting terapêutico, a gente não podia, em hipótese alguma, ela era professora de psicanálise, né? Então pensa, há anos atrás. Então ela dizia que a gente não podia, em hipótese alguma, se aproximar do paciente ou do pai do paciente de uma forma que não fosse extremamente profissional. Tanto que ela era extremamente contra, inclusive, a gente atender, por exemplo, 2 irmãos, né? Então, eu tinha que atender uma criança e passar o irmão para uma outra colega. E durante muitos anos eu acreditei nisso e fiz isso, como prática clínica. Aí, depois começou a me dar um estalo e eu falei, gente, mas por quê? Né? Porque eu simplesmente apliquei. Falei, mas por que tem que ser desse jeito? Por que eu não... Lógico, eu não vou ser amiga da mãe do meu paciente. Até porque vai ter hora que eu vou ter que confrontar com ela e dizer alguma coisa que, de repente, ela não vai gostar. Que eu vou tirar ela da zona de conforto dela, né? Em relação a uma tomada de decisão com o marido ou com o filho, por exemplo. Mas por que eu não posso ser mais simpática? Por que eu tenho que ser tão fria, tão gelada? E por que eu não posso atender o irmãozinho do meu paciente? Né? São 2 pessoas completamente diferentes. Sim. E por mais que estejam inseridas numa mesma família, elas podem ter visões desta mesma família, desses mesmos pais, completamente diferentes. Claro. E aí eu comecei a mudar isso. A gente foi criada num sistema muito... Eu era convidada para ir para a festa de aniversário infantil, eu nunca ia. Aí eu falei, gente, mas por que eu não posso ir? Né? Comprar uma comer um pedaço de bolo e parabéns. Por que eu não posso? E aí eu comecei a fazer esse movimento de falar, não, eu vou. E aí nessa festa, de alguma maneira, eu conheci uma outra pessoa, então eu comecei a ver que isso podia ser de uma forma leve, né? E interessante, porque aí a amiga da mãe também precisava de fono, então eu arrumava um paciente, então assim, de alguma maneira isso me ajudava e ajudava essa mãe, enfim. Perfeito. Então acho que essa coisa das crenças também, Fê, pode ser eliminadas estrategicamente, né? Com certeza. Olha, eu te digo com certeza, porque o que eu mais faço, e esses relatos que eu recebo diariamente, é muito mais nesse sentido, Ale. É muito mais. É assim, hoje eu recebi uma linda, uma advogada, que é minha aluna, e ela me mandou que ela se posicionou com uma parceria dela. Que ela se posicionou porque ela achava que ela tinha sempre que dar o máximo dela e o dela e esse lance de dinheiro em segundo plano, mas daí o outro tá lá, ó, te ralando, sendo a parceria bom só para ele, e você não se posiciona. Então, é uma crença de que você tem que fazer e não precisa receber tudo. Não, você precisa receber tudo sim. Então, vão colocando coisas na nossa cabeça que é o contrário, né? E aí eu já acredito em outras coisas
né? Que a gente é ensinado a ser um soldadinho aí, e que não pode, e a gente acaba, além disso tudo, a gente se especializa na nossa profissão e ninguém ensina como ser comercial com a nossa profissão. De jeito nenhum, não. E isso, ia falar agora, inclusive, sobre a questão da cobrança, né? Então, se você cobra pouco, parece que você está miguelando, né, alguma coisa. Se você cobra muito, você está cobrando muito. Quer dizer, só que eu tenho um valor, né? Não foi barato chegar aqui, né? Teve muito investimento e muito dinheiro envolvido em várias coisas. Então, eu acho que isso tem que ser, sim, um valor agregado do meu trabalho. Claro, e aí eu te digo, o que a estratégia traz, né? E eu tenho uns recortes aí que eu vou até publicar. É empoderamento. E minha aluna até pediu licença para eu falar numa live que ela participou comigo. Fernanda, você me fodera, gente. Por quê? Porque quando a gente sabe muito quem a gente é e dá o valor para nós mesmos, não é claro, que... Sim. A gente pegar o nosso valor, a gente consegue exponenciar isso. Porque assim, se a gente mesmo não acredita, o outro, por mais que a gente fale, não vai acreditar. Então tem que estar muito intrínseco isso na gente. E eu passo pelo método, né, de ser uma coisa assim. Primeiro a gente passa pelo autoconhecimento. Ai, Fernanda, o que tem a ver autoconhecimento com estratégia? Tudo, porque se a gente não sabe quem a gente é e não dá o nosso valor e tem perguntas ali que cutuca, a gente não consegue passar para enxergar nós como empresa. E se a gente também não se enxerga foda, a gente também não se enxerga como empresa, como autônomo. E se a gente não se enxerga como empresa, como é que a gente vai ser autoridade? Como que a gente vai fazer essa relação de troca, né, de um serviço ou de um produto? Então, tem todas as etapas. E a estratégia, né, no meu método, ela te traz essa segurança. Por isso que você traz uma segurança extremamente importante, né? Você ter essa autoconfiança e essa segurança. E eu já cheguei, inclusive, a pensar, por exemplo, eu vou cobrar X porque eu acho que isso está dentro do mercado, parará. E eu já cheguei a pensar assim, mas não vou cobrar isso porque eu acho que não vão pagar. Quer dizer, quem sou eu também para dizer que o outro não vai pagar, né? Quem é você? Eu tenho que ter o meu valor. E é óbvio que tem muita gente que tem dinheiro para pagar o quanto a gente vale, né? Então, muita. É uma crença, assim, ó. Talvez a tal da crença aí que fica exorcizando a gente. Exatamente. Você imagina a médica que eu te falei, a doutora Helena, ela trabalha com dermatologia estética e não são coisas baratas. E tem gente que vai se hospedar no Rio de Janeiro para fazer tratamento com ela. Olha aí, tá vendo? Exatamente. Pega um avião, não é só o preço da consulta, nem do tratamento. Do procedimento, é do avião, é do hotel, de não sei o quê, e a pessoa quer ir. Então, você escolheu para o público correto e dizer sim para o seu público e dizer não para quem não é seu público. Então, aqui você já falou também, que eu pergunto, né, galera, no questionário, de se você sabe, né, o preço de mercado, você não sabe. Então, e eu falo, não é para olhar para o mercado antes de olhar profundamente para nós, porque senão o mercado nos confunde. Então, a gente tem que ser uma referência para nós mesmos, para depois entender. Esse negócio, né, eu chego lá no módulo, que eu divido o meu método em 3 módulos, o visão, o planejamento estratégico e execução, e que eu falo que nenhum vive sem o outro, porque se você só executa, sai fazendo, sem visão e sem planejar, você se embanana, não tem resultado. Se você tem muita visão e não bota para jogo também, é a mesma coisa que comprar um curso e engavetar. Enfim, então é a composição disso tudo. Então, a Estela, querida, tá aqui na live, a gente trabalhou juntas, nem vou falar o ano, mas faz muitos anos juntos na onda. Um beijo para você. E aí, a gente precisa desse parâmetro para entender. Então, lá no final do módulo visão, eu peço para olhar para a concorrência e para o preço e tudo mais. E o primeiro do módulo planejamento estratégico é uma aula de preço. Porque a gente só vai olhar para isso quando a gente estiver muito segura de quem a gente
o que eu vou fazer, quais são os meus pilares estratégicos, né, que eu ensino a fazer. Por quê? Porque isso dá sustentação, isso dá o empoderamento, mesmo que a gente fala assim, não, velho, eu tenho 23 anos de carreira, eu sou foda, eu sei muito do que eu tô falando, já passou quantas pessoas por mim, eu sei do que eu tô dizendo, então Sim. eu vou me dar esse valor. Porque eu trabalho muito com a autorresponsabilidade também na minha vida e na profissão, porque a gente fala, o preço, a autoridade está tudo na nossa mão. Agora, se você enxerga isso com técnica e vai, você corta caminho, né, Ale? Claro. Então, se você deixa, né, sendo mais prática, se você deixa seu Instagram recheado de quem você é, né, para te dar dicas práticas aqui para você fazer, que você é especialista, eu não sei o que você vai escolher, com criança e estética facial, você pode falar os dois, e você tem que mostrar isso, e você tem que mostrar depoimento. Começa a pensar isso, os seus pacientes mais chegados aí, Ale, que tiveram mais resultados, e que você, todo mundo, Ale, todo mundo gosta de ajudar o outro. O ser humano, na sua essência, ele é muito mais pro bem do que pro mal. Por mais que a gente vê um monte de absurdo que está acontecendo, todas as minhas alunas, elas querem me ajudar. É muito louco, porque eu falo que para eu crescer, né, e elas sabem exatamente a minha estratégia, porque a minha primeira aula do Minha Estratégia, eu explico a minha estratégia. E eu falo que quanto mais depoimento de resultado delas verdadeiro tiver, né, vai ser importante para mim. E aí, cara, você tem que ver que lindo. Todas elas querem me ajudar e elas me mandam. E elas querem participar de live comigo, falando, uma porque vai ser bom para elas, porque a maioria nunca fez live, e outra porque elas querem me ajudar. As pessoas estão conhecendo, né? Por exemplo, quem tá aqui também nunca me viu, de repente tá me conhecendo, achou algum conteúdo interessante dela, é uma troca, né? É uma troca. E aí, só que elas querem, e aí eu tô pensando nos seus pacientes, se você começar a listar estrategicamente e falar, cara, aquele resultado foi muito massa, será que ela poderia me dar? Pede! Manda um áudio no WhatsApp, que custa, entendeu? E aí a pessoa vai falar, caramba, muitas vezes, pode ser que não, pode ser que sim, mas você tem que testar. E aí você começa a ter depoimentos, porque não basta a gente falar. A gente tem que provar. Você tá falando, né? Por exemplo, tem umas coisas curiosas. Há uns meses atrás me ligou um paciente e falou pra mim, oi, Alessandra, tudo bem? Sou o fulano. Falei, fulano... o fulano, eu fui seu paciente, parará, pereré, piriri. Falei, nossa, quanto tempo, como é que você tá? Tô bem, tô na faculdade, quase que aí pra trás. Falei, Jesus, você tá na faculdade? Que lindo, né? Ele falou, foi meu paciente quando ele tinha 4 anos, o cara tá na faculdade, pensa, né? Eu falei, que legal, tal. E aí ele falou pra mim que ele tava fazendo advocacia e se a gente podia retomar sessões de fono, porque ele queria ter uma dicção super legal, ele queria melhorar um pouco a entonação vocal dele. Então, olha só, né? Não sei se foi a mãe dele que falou, liga pra Alessandra. Se foi ele que falou, pô, eu fiz, deu certo há tantos anos atrás, vou procurar a mesma. Detalhe, tá? Ele mora bem longe de mim. Então, ele podia ter pego uma referência próximo dele, né? Faz faculdade, tá trabalhando. Então, para ele vir até mim, é um deslocamento razoável semanalmente, né? E isso ele levou em conta. Então, eu acho que essas coisas valem a pena, né? E a gente faz isso brilhar os olhinhos, né? Claro, claro. E aí, quanto mais a gente está atenta a isso, né? E aí eu acho que assim, por exemplo, o Instagram hoje em dia é cartão de visita. Por exemplo, a Helena me recomendou hoje, e se eu não tô pronta ali, falando o que eu faço especificamente, a pessoa, ela fez um esforço, levou um monte de gente para minha página, e eu não tô pronta ali. O que a Fernanda faz? Tá meio vago para mim. Então... Entendi. Dá uma organizada na minha bio. Na bio e alinhado o conteúdo com o que você quer. Mas eu sugiro fortemente que você coloque alguma especialização do que você é melhor e
e relaxa um pouco ali. Também não é de uma hora para outra, mas tem gente que sai do raio-x e já faz logo. Mas assim, mas também cada um no seu tempo. Tá. Se é para crianças e estética facial com fono, você fazer todos os seus, além da bio, os seus conteúdos relacionados a isso. E com se certeza pensássemos em 2 Instagrams? Muito confuso? Não faça isso. Não, né? Tá. Não, pelo amor de Deus. Isso daí é o que, assim, ó. Com um já é complicado, com 2 eu acho que eu vou ficar maluca. Além de ficar maluca, a sua autoridade, ela é você, Ale. Entendi. As pessoas querem saber de você. Você é a profissional. E você tem que se posicionar com o que você quer mais atender, do que brilha mais seus olhos. Entendi. E aí, se vier alguém, por exemplo, como esse rapaz que veio e tudo mais, é extra. E vai vir. Por exemplo, o meu público, eu defino muito bem. E não é para homens, não é que não é para homens, é para qualquer cidadão autônomo ou pequena empresa, vai funcionar o método. Só que eu sei que quem se identifica mais comigo são mulheres e tal, Só que vem um homem, às vezes, ou uma idade mais baixa, eu não vou atender, óbvio que eu vou. Claro. Óbvio que eu vou. Só que eu me posiciono. E como especialista, mas, por exemplo, se vier uma média empresa e querer que eu vá na empresa dela atender, eu não vou. Porque eu estou focada no meu lançamento digital. Tá. Entende? Então, a gente se posicionar é muito importante para gerar identificação. Então, por exemplo, se vai uma mãe hoje, por exemplo, a minha cunhada tratou o meu sobrinho e te recomenda para uma outra mãe do colégio dela, ela não está vendo nada de criança na sua página, ela provavelmente não vai rolar uma identificação. Entendi. Entende o que eu tô falando? Então ela fala assim, aí ela vai ter que ficar procurando muito. E as pessoas hoje, o que é mais valioso é o tempo. Então, aí, ou você coloca, né, porque dá para você escolher 2 especializações, mas não dá para você escolher 3, 4, 5. Aí bagunça. Certo. Então, por isso que eu falo, tem que ir no que os seus olhos brilham mais. E aí, quando você vai... Porque construir a audiência, que é o mais trabalhoso, você vai no foco no que você quer. Né? Senão você vai falar, eu quero, mas se fosse tudo bem, eu quero preparar os executivos a terem uma dicção melhor para eles arrasarem nas palestras dele. Poderia ser. Mas daí é outro planeta. É outra coisa. Certo. Então, o posicionamento ele é muito importante, que é nichar um pouco isso. E aí você fala, poxa, mas eu vou perder. Faz, né? Faz testes. Mas quando você faz algo mais específico, as chances do seu público se identificar com você são muito maiores do que só ter lá fono, entendeu? Entendi. Fono todo mundo é. Um monte de gente não é todo mundo não, mas um monte de gente é. Agora, específico, né, que você resolve, que você tem cases de sucesso para mostrar, é a Alessandra. É a Alessandra que eu quero. É a Alessandra que eu quero que cuide do meu filho e que cuide dessa inovação dela aí de estética e entende? Sim, entendi. Já anotei aqui algumas coisas para melhorar. Te faz sentido isso desse raciocínio estratégico, Ale? Sim. Faz. Eu acho que tudo na vida é estratégia, né? A gente tem que ter uma estratégia, seja para entrar na faculdade, então você vai fazer vestibular, você não vai fazer, você vai estudar dessa forma, você vai estudar daquela, né? Quando você se forma, né? Então, quando me formei, eu queria muito montar um consultório, mas eu falei, gente, eu vou montar um consultório, como é que o paciente vai chegar? Então, eu vou primeiro fazer uma pós, e aí vamos ver se eu monto o consultório no meio disso, se eu monto depois. Então, são estratégias, é que a gente não pensa dessa forma, né? E é o que você falou, quando a gente está na faculdade, eu saí da faculdade profissional fonoaudióloga. Então, eu sabia quais eram as doenças, quais eram as patologias, o que era normal, o que não era. Agora, como abrir um consultório e lotar a agenda, isso nunca me foi dado na faculdade, né?
esse é o problema, e eu falo, né, daqui a pouco vai começar a ter isso. E eu falo, porque para mim, estratégia, ele tá saindo do profissional até como arrumar uma mala. Porque se você não arruma uma mala direito para o lugar que você vai pra praia e vai estar frio, e você não pegou nenhum casaquinho, você cria um perrengue na sua vida. Exatamente. Não é? Então, sim. se você roda de uma forma de pensar, né? Eu tive líderes incríveis que me ajudaram a pensar dessa forma. Então, se você faz isso, você está sempre pensando, e aí às vezes é duro, porque às vezes a gente sofre assim, de pensar um pouco assim demais. Mas você está sempre pensando no que pode vir a acontecer e se resguardar disso e fazer uma opção, uma escolha, porque nossa vida, ela é o que ela é, baseado nas escolhas que a gente faz. Sim. E fazer uma escolha de um caminho mais fácil. Eu não vou ter que chegar lá no lugar onde eu fui viajar e vou ter que sair numa loja para comprar um casaco, porque eu esqueci. Então, além de gastar tempo na viagem desnecessária, eu estou gastando mais dinheiro, eu estou gastando mais perrengue. Então, é isso. E na nossa profissão igual, e até de relacionamento eu acho igual, porque se você não tem um posicionamento, também você acaba escolhendo qualquer um para estar junto com você. Enfim, juro que eu acho que estratégia tem que estar em tudo na nossa vida, né? Faz parte do dia a dia. Então, e te ajudou, Ale, a pensar um pouco mais amplo, assim, um pouco mais estratégico dentro da sua profissão? Sim, sim. E eu acho que, assim, além da estratégia, eu acho que é a organização, né? Até porque eu acho que fica difícil você planejar se você não tiver uma organização. Tem que ter um passo a passo, né? As coisas têm... E assim, é o que eu te falei quando eu te procurei. Eu falei... eu já fiz muitas coisas, mas eu acho que talvez coisas isoladas. Então é óbvio que você aprende alguma coisa, porque todo mundo tem alguma coisa para te oferecer. Mas eu não alcancei o meu objetivo, né? Então eu aprendi um pouco sobre isso, um pouco sobre aquilo, né? Conheci pessoas, me relacionei, tive frutos disso. Mas assim, de repente o meu objetivo, né? Que é o estar feliz dentro da profissão, do jeito que eu quero, no momento que eu quero, aonde eu quero, como eu quero, isso, né, foi alcançado, mas talvez não 100%. Show. Mas porque faltou, eu acho que, né, isso, planejamento, estratégia, organização, foco, né, a gente também às vezes fala que o outro não ajudou, mas você também não tem foco, então eu acho que é um monte de coisas que se você não tiver preparado, inclusive, não adianta, fica em vão, né, Fê? É isso, e a gente está atento para a gente poder tomar as decisões baseado em informação, em técnica, né, e não só... Eu vou fazer terça-feira uma live que vai chamar A Síndrome do Zeca Pagodinho, que é o Deixa a Vida Me Levar. Adorei. Vai ser. Porque esse Deixa a Vida Me Levar é legal quando a gente está no churrasco ouvindo a música do Zeca Pagodinho só. Porque se a gente deixa a vida levar, a gente vai passando e não tá acordado. Então, assim, Ale, super massa e muito consciente a sua pergunta, né? E tem gente que tá machucada, que vem comigo, que já fez, né? Pagou a agência e tal, e acabou não dando em nada. E tem gente travada com vontade de vir aqui para o digital e ainda não veio por não saber por onde começar. Essa é a verdade. Então, o meu curso, a minha mentoria, ele não é digital, ele é de posicionamento estratégico, mas sim que reflete diretamente no digital. Porque se você não sabe se posicionar dentro do seu consultório, né, assim, com essa visão estratégica, como é que você vai se posicionar dentro das redes, né? Então, o meu é muito além, mas sim, óbvio que eu ensino a se posicionar aqui. E aí a gente ter resultados diferentes, fazendo coisas diferentes, porque se a gente continuar fazendo isso, que eu achei muito massa da sua pergunta, né, de se tem alguma indicação de marketing que não seja que seja estratégico.
É isso. Só que você está num nível de consciência muito grande, porque tem gente que é igual o seu paciente que nem sabe que o filho tem problema, que é o que eu preciso provocar, né, nos meus conteúdos. Então, é isso. Muito, muito bom. Adorei fazer o programa com você, Ale. Que bom, muito gostoso. Muito bom, que bom que eu te ajudei a pensar aí. É lógico que dá para já você ir fazendo coisas. Sim. E cavocando e pensando, e são chaves que vão mudando. Quando você está no meio de um atendimento, talvez você tenha ideias, e eu super indico se anotar, sabe? Dentro do possível, mas ir anotando, porque isso vira um banco de ideias, e aí você vai colocando em prática, é muito massa. Legal. Alguma pergunta que você queira fazer, Ale? Que a gente já tá, não parece tão... há 1h10 aqui. Nossa, a gente quase não fala. Quase. Não, Fê, acho que agora não. Acho que eu vou dar uma processada em tudo que você falou, né, nas minhas anotações. E pergunta não, vai surgir, né? Mas eu acho que agora não. Não, agora eu preciso organizar um pouco as minhas ideias. Então tá bom. Na semana que vem, eu preciso ver com a Rê, mas vai abrir, porque eu dou 3 aulas, né, gratuitas, antes de lançar a minha mentoria, que já ajuda também. Então, daqui a pouco eu vou começar a chamar as pessoas para se inscreverem numa jornada aí que eu faço. E também todos convidados para participar do Raio-X Estratégico, se inscrever, como a Lê se inscreveu, e acompanha aí que tem bastante conteúdo. Gratidão. Eu que agradeço, Fê, pelo carinho, pela atenção, né? Por essa troca. Eu acho que é sempre muito benéfico para quem faz e para quem escuta, né? Exatamente, é sempre essa troca que é mágica. Sim, muito bom, muito bom. A gente vai se falando, então, galera, obrigada pela audiência, quem esteve aí com a gente, e a gente se fala. Ale. Um beijo, uma linda noite, um excelente final de semana, Fê. Para você também. Beijo. Obrigada, beijo, beijo. Tchau, tchau.